Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de outubro de 2019, estamos nós reunidos para mais uma vez estudarmos e darmos a continuidade ao estudo da obra Revista Espírita do mês de setembro de 1859. O nosso estudo será conduzido pelas meninas Aramita, Carla, com o auxílio do nosso irmão Augusto. Que Jesus possa nos conduzir mais uma vez. Continuamos da evocação do Senhor J, um espírita falecido há 24 dias. Questão 18. A simpatia que tivestes a bondade de me testemunhar em vida, mesmo sem jamais ter me visto, faz-me esperar que nos encontremos facilmente quando estiver entre vós. E até lá, serei feliz de vos dignardes assistir-me nos trabalhos que me restam para fazer para concluir a minha tarefa. Julgais-me com excessiva benevolência. No entanto, convencei-vos de que, se vos puder ser de alguma utilidade, não deixarei de fazê-lo, talvez mesmo sem que eu suspeiteis. Agradecemos por terdes atendido ao nosso apelo e pelas instrutivas explicações que nos destes. À vossa disposição, estarei muitas vezes convosco. Observação. Incontestavelmente, esta comunicação é uma das que descrevem a vida espírita com a maior clareza. Oferece um poderoso ensino no que diz respeito à influência que as ideias espíritas exercem sobre a situação depois da morte. Essa conversa parece haver deixado algo a desejar ao amigo que nos participou a morte do Senhor J. Ele diz, o Allan Kardec vai falar aqui que quem pediu para ele evocar o Senhor J não está convencido de que é o Senhor J. Então a pessoa escreveu para ele e vai dizer assim: o Senhor J não conservou na linguagem o cunho da originalidade que tinha conosco. Mantém uma reserva que não observava com ninguém. Seu estilo incorreto e vacilante afetava a inspiração. Entre nós, ele ousava tudo. Derrotava quem quer que formulasse uma objeção contra suas crenças. Reduzia-nos em pedaços para nos convencer. Em sua aparição psicológica, não dá a conhecer nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma porção de pessoas que frequentava. Todos nós gostaríamos de nos ver citados por ele, não para satisfazer a curiosidade, mas para nossa instrução. Gostaríamos que nos tivesse falado claramente de algumas ideias por nós emitidas em sua presença, em nossas conversas. A mim, pessoalmente, poderia ter dito se eu tinha ou não tinha razão de deter-me em tal ou qual consideração, se aquilo que eu lhe havia dito era verdadeiro ou falso. De modo algum nos falou de sua irmã, ainda viva e tão digna de interesse. Ou seja, não acreditou que era o Senhor J. Né? Eu não sei porque tem essa questão aqui que agora não me... Porque aqui na questão, a gente colocou aqui a questão 936. E a 936 do Livro dos Espíritos é: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam. O espírito é sensível à lembrança e à saudade daqueles que amou na Terra, mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Por isso que ele diz para o outro para ele estudar, né? Ele, na outra vez ele manda o outro estudar, apesar de que ele disse que não iam acreditar mais nele. E também eu vejo assim, ele desencarnou, sempre há uma mudança, não vai ser brigar, né? De acordo com esta carta, evocamos novamente o Senhor J, dirigindo-lhe as seguintes perguntas. Porque a carta está correta. É essa lógica que deve pautar.
E isso nós estamos perdendo. As pessoas estão tão ávidas em obter uma carta de um ente querido que não tem absolutamente nenhum bom senso. Então, se alguém se predispõe a receber mensagens do mundo espiritual, o mínimo, primeira coisa é médio de particularidade. Não temos muitos médios de particularidade. Médios de particularidade são raríssimos. Particularidade, data, hora, dia, ano, nome completo, nome da mãe, o nome do pai, um apelido. Isso são particularidades dentro de uma comunicação para esse tipo de trabalho. Então, é raríssimo termos médios com essas particularidades. Mas se eu me predisponho a fazer esse trabalho e colocar isso a público, se ajoelhou, vai ter que rezar. Então, se me manda uma carta, o bom senso me diz que eu tenho que ir nas particularidades primeiro. Alguma coisa tem que ter. E o Kardec fala, ele evoca também, diz, eu nunca tinha conhecido ele. Eu não conheço. Então, exatamente. E sempre que Kardec ia evocar, ele fazia questão de evocar e que o médium não conhecesse quem ele iria evocar, para que o médium não se autossugestionasse. Entendeu? Então, nós devemos sim. Mas hoje nós não temos. A gente, olha, eu recebi uma mensagem do meu filho, não sei o quê. Aí você vai ler, é redundância, não tem nenhuma particularidade. Mamãezinha, papaizinho, tô tudo bem, bebê, mas não tem nome de ninguém. Então, é complexo. Entendeu? É complexo. Vamos ver, então, a pessoa foi muito lúcida. E Kardec não contestou, não. Eu disse, eu vou chamar o espírito. Mas o espírito antes disse, olha, mas receio muito não ter mais a influência junto a alguns deles como outrora. Não, mas quando ele falou para dar... Está questionando de um conselho, né? Está questionando de particularidade. Não, mas ele está que a fala não é mais dele. Mas ela disse o quê? Que ele, quando estava encarnado, era uma pessoa muito firme. Nas suas colocações, ele não abria mão, ele defendia, ele ia convencer. Era um pouco fanático, né? A gente sabe que hoje não se deve nem fazer isso. E ela não via isso, ele como espírito. Claro, ele estava errado. Não se pode fazer, você não pode atropelar. Quer acreditar, não quer, problema teu. Não tem que convencer a ninguém. E os espíritos não fazem isso. Os espíritos não vêm para nos convencer. Eles mostram os fatos, acredita quem quer. Então, ele como espírito, obviamente que ele não vai mais agir da mesma forma. Então, vamos ver. Então, ele disse assim, olha, eu não tenho mais a mesma forma como eu tinha quando encarnado. Então, vamos lá. Ele faz aqui legal na 936, uma comparação, o Kardec, ele faz assim, imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Que muda, né? Quando você está preso, quando você está libertado. Você é liberto. Tomaste conhecimento da carta que recebi resposta a que se referia a vossa vocação? Sim, vi quando a escreviam. Olha que legal. Você estava lá escrevendo e ele só de olhando lá em cima, né? Terias a bondade de dar algumas explicações sobre certas passagens dessa carta e isso, como bem o compreendeis, com um fim instrutivo, unicamente para me fornecer elementos para uma resposta? Se o considerais útil, sim. É tipo assim, se você quer dar essa resposta, se você acha isso necessário, tudo bem, se não faz diferença. Para mim não faz mais, né? Quiser. Acharam estranho que a vossa linguagem não tenha conservado o cunho da originalidade. Parece que em vida ereis severo na discussão. Sim, mas o céu e a terra são muito diferentes e aqui encontrei mestres. O que quereis? Eles me impacientavam com suas objeções extravagantes.
Eu lhes mostrava o sol e não o queriam ver. Como manter o sangue frio? Aqui não temos que discutir, todos nos entendemos. Esses senhores admiram-se de que não os tenhais interpelado nominalmente para refutá-los, como fazias em vida. Que se admirem, eu os espero. Porque, gente, desculpa. Porque o que acontece? Ele diz assim, olha, aqui onde eu estou não precisa isso. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo espiritual, nós estamos com grupos de afinidades. Por isso que o inferno está cheio. O número de capetada é maior. Mas são afinidades. Aqueles que estão em colônias mais evoluídas são porque pensam de forma evoluída. Então são grupos de afinidade. Quando nós encarnamos, isso não tem, não. A gente acaba construindo afinidades entre amigos, pessoas. Às vezes a gente tem uma afinidade muito grande com o irmão consanguíneo, às vezes com um amigo, e a gente vai formando os nossos grupos de afinidades, ok? Mas nós não temos 100%, a nossa convivência no dia a dia não são com pessoas afins. São pessoas, às vezes, totalmente diferentes da gente, com propósitos totalmente diferentes, com valores totalmente diferentes. Não é difícil viver na Terra, não é fácil. Por isso, as nossas dificuldades no nosso cotidiano, entendeu? Então, aquele só, eu tô na boa. Tô na boa. E quando encarna na Terra, às vezes é uma Alcione com uma Suzana, ou com o Antério de Oviedo, que ela cuida depois. Então já é para dar uma ajuda, né? Esses senhores admiram-se de que não os tenhais interpelado nominalmente para refutá-los, como fazias em vida. Que se admirem, eu os espero. Quando vierem juntar-se a mim, verão qual de nós estava com a razão. Será necessário que venham para cá, queiram ou não queiram, e uns mais cedo do que imaginam. Sua arrogância cairá como a poeira abatida pela chuva. Sua vaidade excessiva... Aqui o espírito se detém e recusa concluir a frase. Acho que ele foi freado aí. Mas chega. Já vai começar pro velho homem. Exatamente. Deu uma escorregada. Acho que você onde está? O sangue não estava mais frio. O sangue não estava... Eles inferem que não lhes demonstrais todo o interesse que julgavam esperar de vós. Desejo-lhes do bem, mas nada posso fazer contra a vontade deles. Tá vendo já? É isso que os espíritos respeitam muito. O livre-arbítrio. O anjo da guarda do Luiz chega e diz assim: intui. Não faça isso. O Luiz vai e faz. Você acha que ele vai insistir? Problema do Luiz. Eles não podem. Livre-arbítrio é uma lei inderrogável. Mas ele para de intuir lá pela milésima, não é na primeira não, tá? Eles vão dizer, vamos deixar o Luiz, que já é a milésima vez que eu digo. A milésima vez ela tá brincando. Mas é logo mesmo. Quando se fala de um assunto, ele respeita. Eles respeitam. Então, até porque nós sabemos que é um processo de o quê? Sintonia. É sintonia. Então, uma vez que eu penso, que eu desejo, que eu quero, eu estou com um grupo de afinidade que pensa, que deseja, que quer o que eu quero. A pergunta é, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero. Isso mostra a classe de espíritos que eu estou inserido. O que o anjo da guarda vai ficar fazendo ali? Participando da tua leseira, Baré? E larga de mão, ele tem muita coisa para fazer. Mas na hora que você precisar e disser assim, meu pai, o que eu fiz, ele aproveita esse raio de bom senso para novamente te intuir. Mas isso não apaga as tuas leseiras, Baré. Vai ter que consertar. Surpreendem-se igualmente de que nada tenhas dito sobre vossa irmã. Acaso eles estão entre mim e ela? O senhor B gostaria que tivesses dito algo do que vos contou na intimidade,
Para ele e para os outros teria sido um meio de esclarecimento. De que serviria repetir o que ele já sabe? Pensa que eu não tenho outra coisa a fazer? Não dispõe dos mesmos meios de esclarecimento que tive? Que os aproveitem. Garanto-lhes que se sentirão bem. Quanto a mim, bendigo o céu por ter enviado a luz que me abriu o caminho da felicidade. Mas acho que eles vão reconhecer. Era J mesmo, sabia? Não, e o mais interessante, gente, é isso que os Espíritos falam. Os Espíritos não estão para nos convencer. Eles não perdem tempo. Ele diz aqui, eles acham que eu não tenho outra coisa para fazer? Então eles não estão para convencer. Uma coisa é o Allan Kardec, o codificador da doutrina, com um propósito coletivo, com um trabalho da codificação, evocar determinados espíritos e a intenção de Kardec. Porque os espíritos, ele não é a fala, é o que está por detrás da fala, qual a intenção. Então os espíritos vinham e confirmavam e utilizavam vários médios. Aqui não, é um grupinho particular que quer prova suficiente. Não quer acreditar, problema de vocês. E nem aprendizado, só curiosidade. Só curiosidade, exatamente. Mas é justamente essa luz que eles desejam e que ficariam felizes se a recebessem de vós. A luz brilha para todos. Cego é aquele que não quer ver. Cairá no precipício e amaldiçoará a sua cegueira. Vossa linguagem me parece marcada por grande severidade. Eles não me acharam brando demais? Nós vos agradecemos por terdes vindo e pelos esclarecimentos que nos destes. Sempre à vossa disposição, pois sei que é para o bem. Fica a dica, a luz brilha para todos. Tempestades. Papel dos espíritos nos fenômenos naturais. Nota do tradutor, vide o Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, questão 536 a 540. A questão 536 a 540 se refere à ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que é o que ele vai falar aqui, se for necessário a gente fala. A Aragô. Disseram-nos que a tempestade de Solferino tivera um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, especialmente em fevereiro e junho de 1848. Durante os combates, tinha essa tempestade um fim análogo? Com licença. A tempestade de Solferino foi aquela da guerra da Itália, que durante a tempestade, durante o combate, veio uma tempestade e daí levou a vitória dos italianos. E foi uma tempestade inesperada. Quase todas. Interrogado a respeito, disse-nos o espírito que em tal circunstância só Deus agia, sem intermediários. Permitir-nos algumas perguntas relativas ao assunto que vos pedimos sejam resolvidas com a vossa clareza habitual. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O espírito evocado, assim, se expressou por ter um conhecimento menos perfeito dessas leis, assim como das leis da guerra. Na questão 536, o Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece
sem a permissão de Deus. E na 536A, esses fenômenos sempre têm o homem por objeto. Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Tá? Então eles têm os agentes, né? Deus que age direto e etc. Observação. A comunicação do oficial acima referida foi obtida no dia 1º de julho. Esta foi no dia 22 e por outro médium. Então foi outro médium. Nada na pergunta indica a qualidade do primeiro espírito evocado, qualidade que lembra espontaneamente o espírito que acaba de responder. Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium em nada contribuiu para a resposta. É assim que, numa multidão de circunstâncias fortuitas, o espírito tanto revela a sua identidade como a sua independência. Eis porque dissemos ser necessário ver muito e observar bastante. Só assim descobriremos uma porção de matizes que escapam ao observador superficial e apressado. Sabe-se que é preciso aproveitar os fatos quando eles se apresentam, e não os será provocando que os obteremos. O observador atento e paciente encontra sempre uma coisa a recolher, a reunir. Alguma coisa, né? Bora lá. François Jean Dominique Arago, nascido em 1786 a 1853, físico, astrônomo e político francês. Físico, astrônomo e político francês. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. No começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Falaram, por exemplo, que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos. Sim, e não tardareis muito a ter a explicação de tudo isso. Os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem. São de uma ordem completamente diversa. São espíritos que se encarnaram em homens como nós? Que o serão e que já foram. Dir-vos-eis mais a respeito, dentro de pouco tempo, se o quiserdes. E assim finalizamos mais um capítulo da Revista Espírita. Muito bom, né, gente? Temos que estudar realmente essas obras. Nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estudo e reflexão. E até o nosso próximo encontro da obra Revista Espírita.